recebendo da parte de Deus uma mensagem dizendo: olha, existe um Deus que pode tratar do problema chamado ansiedade na sua vida, que tem tirado muitas vezes a sua qualidade de vida, a sua espiritualidade, que tem lançado no seu coração medo, que tem atrapalhado, acorrentado você e atrapalhado a sua fé. Existem algumas situações que são muitas vezes geradoras, que resultam em nossas vidas o problema da ansiedade. E são situações que todos os dias estamos enfrentando. Todos os dias você está cruzando com elas, em algum momento da sua vida, em algum momento no seu dia a dia. E que muitas vezes, se você não souber proteger a sua vida interior, o seu coração, meu amigo, você pode muitas vezes disparar essa síndrome, este problema de uma maneira muito mais grave. E são situações que estão acontecendo todo dia. Veja, por exemplo, situações que resultam de impotência diante de um cenário desconfortável. Quantas vezes nós estamos diante de uma situação desconfortável? Todos os dias. Por isso que nunca vivemos em um mundo tão doentio como tem sido hoje. Sempre há uma situação de desconforto. Para você ter chegado aqui hoje, é bem provável que no transcurso até aqui alguma coisa desagradável pode ter ocorrido, muitas vezes tentando mexer mais ainda, entrar no seu coração para atrapalhar a sensação que você pode ter nessa noite de sentir a presença de Deus aqui nessa noite, trabalhando, abençoando você neste lugar. Muitas vezes até o ambiente onde deveria ser Deus adorado, aonde a presença do Espírito poderia ter uma liberdade em nossos corações, trabalhar em nossas vidas de uma maneira muito especial, muitas vezes esse próprio ambiente pode se transformar em um obstáculo desconfortável. Por isso que eu chamo você nessa noite, para que você, em nome de Jesus, consiga olhar para a cruz do Calvário, e que você não consiga olhar nenhuma outra coisa nessa noite, a não ser sentir a presença de Cristo em sua vida, tocando no teu coração, tocando na tua vida. Sabe, aquela presença gostosa que faz você sentir que algo que parecia ser intransponível na sua vida está sendo mexido por um poder sobrenatural, que é o poder de Deus, aquele que te chamou nesta noite na casa de oração, para que você pudesse não só ouvir a palavra, mas receber de Deus uma graça irresistível que vai mudar a realidade de sua vida, para que a sua fé continue firme. Situações como, por exemplo, situações que produzem sentimento de desvalorização. Outra situação que geralmente pode gerar ansiedade são experiências traumáticas. Outros momentos que pode, por exemplo, situações que pode fazer você se sentir frustrado, derrotado, diante de uma situação que é alheia à sua vontade. E aí, meu amigo, quando essas coisas acontecem, infelizmente, os sentimentos começam a assumir o comando de sua vida. Por isso que Jesus Cristo olha para todo aquele cenário, vê aquelas pessoas, vê os seus discípulos, e ele começa a dizer o seguinte: olha, a melhor estilo de vida que alguém pode ter, uma vida de qualidade, nas suas relações entre família, emprego, nas suas relações até mesmo para consigo mesmo, porque tem pessoas, abre aspas, que não sabem se sentir bem nem consigo mesmo, fecha aspas. E isso tem sido muito ruim, porque essa situação de desconforto, essa situação de ausência de paz, até mesmo consigo mesmo, com a pessoa que está ao meu lado, aquela paz que diz o seguinte: olha, graças a Deus, o que eu tenho conseguido, o que eu cheguei aonde eu cheguei, foi pela misericórdia de Deus, então eu dou graças sobre tudo isso. Eu não quero ter nada além do que Deus já preparou para que eu tivesse, então eu não vou ficar infeliz por coisas que eu não tenho, eu vou ficar feliz pelas coisas que já tenho. E se você parar para perceber, você é tão rico, tão abençoado. A situação muitas vezes em nossas vidas é uma situação tanto de paz, mas infelizmente, quando essas situações de desconforto, situações que muitas vezes nos fazem sentir impotentes, situações de pressão, ou um fato superveniente que vem sobre nós, que não está na nossa agenda,
que tenta atrapalhar nosso planejamento, tentar roubar de nós alguns sonhos, muitas vezes faz a gente se sentir exatamente assim. Aí as emoções passam a assumir o controle. E aí, meu querido, aí as causas começam a aumentar. Já vivemos um cenário que já provoca esse sentimento ruim de ansiedade. Mas quando você se depara diretamente com um problema em si, acaba gerando coisas piores ainda. Por exemplo, tem pessoas que passam o tempo todo preocupadas. E é exatamente o que Jesus Cristo está falando. Olha, a melhor estilo de vida é você não ficar no controle. O melhor estilo de vida que traz qualidade de vida é você não achar que tudo depende de você e que sem você as coisas não vão acontecer. Se você abrir mão do controle, confiar em Deus, fazer somente a parte que lhe cabe, você será grandemente abençoado e você terá resultados maiores do que você imaginar. Muitas pessoas estão debatendo, lutando. Muitas pessoas estão arrancando com o próprio peito, cavando com as unhas, tentando fazer com as suas próprias forças com que certas coisas aconteçam, mas são coisas que só Deus poderia fazer acontecer. E por isso estão sofrendo, estão desgastados emocionalmente, estão com seus casamentos ruídos, emocionalmente estão sem esperança, porque muitas vezes estão ali no controle, e por isso vivem preocupados, preocupações exageradas, preocupações com relação à saúde, preocupações com relação ao dinheiro, preocupação com relação à família, ao trabalho, aquela sensação contínua de que, por exemplo, um desastre pode acontecer, porque quando você está no controle, você percebe o seguinte, que alguma coisa pode minar algumas áreas da sua vida. Então a preocupação, o medo é intenso, medo exagerado de muitas vezes se sentir envergonhado. Pessoas que muitas vezes se perguntam: e se não acontecer isso? E se não acontecer aquilo? E se aquilo que as pessoas estão olhando para mim, se sentindo pressionado pela expectativa da própria sociedade, ou as pessoas que estão ao seu redor? Muitas vezes a gente fica com medo de se sentir humilhado por não ser bem sucedido na expectativa que as pessoas estão projetando sobre nós, que o nosso marido espera de nós, que os nossos filhos esperam de nós, que a igreja espera de nós, que o chefe do trabalho, os colegas, a sociedade espera de nós. E o medo de ser humilhado por não conseguir, o medo de ser humilhado de muitas vezes mostrar para a realidade, para as pessoas, que você não conseguiu. Isso tudo, meu amado, vem mordendo, vem castigando como ondas arrebentando sobre as pedras todos os dias sobre nossas vidas. É interessante, meu querido, que isso não fica assim simplesmente no campo das ideias. O nosso corpo vai se tornando um termômetro de tudo isso. E muitas vezes, muitos de nós vamos aos hospitais, vamos aos médicos e falamos muitas vezes que está tendo tremores, que não consegue dormir direito, sente sensações de fraqueza. Sabe aquela sensação de fraqueza que te abate no momento que você deveria ser forte, no momento que você deveria tomar determinadas decisões, ou aquele momento de palpitações no peito, ou dor no peito, e que você faz uma bateria de exames e o médico não consegue encontrar absolutamente nada. Hoje, por causa da nova ciência, os novos estudos, as pessoas têm percebido que esses problemas são chamados de psicossomáticos, ou seja, as pessoas, quando estão passando por algum